Dentro dos casos especiais, um muito interessante é aquele ativo de grande porte, de grande valor e que tem partes cujos tempos de consumo dos seus benefícios econômicos, ou seja, o tempo de depreciação, são diferentes dentro do mesmo ativo. Um exemplo, acho que fica fácil de visualizar, seria um avião. Nós poderíamos, de forma bem simplificada, dividir um avião em três partes. Os trens de pouso, as turbinas e o corpo do avião, aquele charutão, onde embaixo vai carga e na parte de cima vai o passageiro. Eles podem ter tempos de utilização efetivamente diferentes. E quando isso ocorre, esse ativo, em vez de ser depreciado como um todo por um período X, ele deve ser segregado de acordo com os seus componentes mais significativos e de acordo com o tempo de utilização de cada componente, cada um desses componentes. Isso também pode ser feito para outros itens que tenham dois ou mais componentes com tempos de uso diferentes. O próximo slide dá um exemplo numérico assim bem legal para a gente enxergar isso. Vamos então dar o exemplo da depreciação de um item, de um ativo, separando os seus componentes, separando as suas partes. Para isso nós vamos utilizar a companhia XPTO Airlines, que deprecia todas as suas aeronaves dentro do mesmo critério. Qual seja, a fuselagem, que é o corpo do avião, ela deprecia em 24 mil horas de voo, os trens de pouso, que são 3, em 6 mil aterrissagens / decolagens, ou seja, não é pelo voo, pelo momento que toca o solo ou sai do solo. As turbinas, que são 2, por 12 mil horas de voo, e os demais componentes, todos, por 24 mil horas de voo. E para exemplificar, nós vamos pegar uma das aeronaves da frota da XPTO, que é a aeronave de prefixo PQP-BR, cujo custo total da aeronave foi de 8 milhões de reais, assim distribuídos. A fuselagem, 3.200, os trens de pouso, 600 cada, portanto são 3, 1 milhão e 800. As turbinas, que são 2, 1 milhão e 100 cada, portanto 2.200, e os demais componentes, 800 mil, totalizando os 8 milhões. No slide seguinte, nós vamos falar dos valores residuais. O mercado demonstra que para cada um desses componentes há um valor residual, que o mercado concorda ao fazer a aquisição da parte do avião em seus componentes. Então, o valor residual da fuselagem seria de 800 mil, dos trens de pouso, 200 mil cada um deles, das turbinas, 300 mil cada uma delas, e para os demais componentes não há valor residual. Dessa forma, resta saber qual é a utilização estimada da aeronave. E em média, essa aeronave da frota, como as demais, voa 12 horas por dia durante 320 dias por ano. Os 45 dias restantes são para manutenção, período em que a aeronave, por não estar voando, ela não é depreciada. Em média, o avião efetua 4 pousos e 4 decolagens por dia. De posse desses dados, vamos então calcular a depreciação. Lembrando que se nós estivéssemos fazendo uma depreciação fiscal, esses 8 milhões, que é o custo total da aeronave, seria depreciado, digamos, em 10 anos, a 800 mil por ano, uma depreciação linear. Mas fazendo de uma forma adequada, nós vamos ver que isso muda completamente. Então, para calcular a depreciação, vamos passo a passo. E o primeiro passo é calcular o valor a depreciar. Nós sabemos que a fuselagem custou 3.200, que o valor residual dela é 800. Portanto, por diferença, nós iremos depreciar 2 milhões e 400. O trem de pouso custou 1.800, tem um valor residual de 600, portanto, depreciaremos 1.200. As turbinas custaram 2.200, tem um valor residual do conjunto de 600 mil, depreciaremos 1 milhão e 600. Os demais componentes, que custaram 800, não têm valor residual, portanto, depreciarão os 800. E assim, ao somarmos, o valor a depreciar será de 6 milhões e o valor residual de todos esses componentes será de 2 milhões. O segundo passo é calcular a depreciação anual. Calculado o valor a depreciar, vamos então calcular a depreciação anual. Comecemos com o primeiro item, que é o da fuselagem.
Nós sabemos que o valor a depreciar da fuzilagem será de 2.400.000 e nós sabemos que essa fuzilagem tem uma duração estimada de 24.000 horas. Se eu dividir o valor em dinheiro, 2.400.000, pelas 24.000 horas, eu terei que cada hora voada custará R$100. E nós sabemos que o avião voa, em média, 10 horas por dia, o que corresponde a R$1.000. Sabemos também que no ano ele deverá voar 300 dias. Portanto, a depreciação desse componente será de 300.000 por ano. Vamos falar agora das turbinas. Dos trens de pouso. Eles têm um valor a depreciar de 1.200.000 e eles fazem cerca de 6.000 decolagens, aterrissagens por ano. Dividindo 1.200.000 por 6.000, eu tenho que cada decolagem e aterrissagem custa R$200. E nós sabemos que, em média, ele faz 8 aterrissagens, decolagens por dia. Portanto, 8 vezes 200 dá R$1.600. Nós sabemos que o número de dias voados são 300, portanto, nós teremos R$480.000 de depreciação anual para os trens de pouso. E assim, depois você fará a conta para a turbina e para os demais componentes, perfazendo uma depreciação anual de R$1.280.000. Completamente diferente de pegar a aeronave que custou 8 milhões e dividir por 10 anos. Então, a depreciação anual 1.280, e nós sabemos que isso reflete mais adequadamente do que uma depreciação ou um critério de depreciação fiscal. E assim, nós terminamos essa segunda parte que falou sobre depreciação, notas explicativas e ainda mostrou um caso especial de itens de valor extremamente significativos, mas que têm vida útil diferente e, como tal, devem ser segregados e ter sua depreciação calculada à parte. A bibliografia que nós utilizamos foi a NBC 27, que corresponde ao ativo imobilizado, na sua quarta versão, e que está disponível, aqui tem o site do portal do CFC, onde você pode encontrá-la na íntegra. Eu me despeço de vocês agradecendo a atenção e, como diriam os comissários de bordo, esperando encontrá-los a bordo desta exposição ou de uma outra em qualquer outra oportunidade. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.